Olá, este é o Entre Vidas e Protocolos, diálogos entre quem cuida e quem protege, onde promovemos conversas sobre o cuidado humano e a proteção jurídica. Hoje nós vamos falar sobre a odontologia que vai além do consultório, porque não é só técnica, tem também ética, gestão e respaldo legal. A nossa convidada hoje é a dentista Larissa Soares, que vai nos contar um pouquinho sobre a sua trajetória e as suas experiências, demonstrando que a prática clínica se alinha com a responsabilidade. Vamos lá, então. A Larissa, ela é dentista, especialista em ortodontia e também em harmonização orofacial. Atualmente, está cursando pós-graduação em gestão de consultório odontológico. Larissa, seja bem-vinda. Vamos começar, então, nas perguntas. O que te motivou a escolher a odontologia como profissão? Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer muito o convite de vocês. É uma honra estar aqui, saindo um pouquinho do consultório, né? Estando num ambiente um pouquinho diferente. E é sempre essa integração de mundos diferentes. Eu sempre falo de disciplinas, mas ao mesmo tempo mundos que a gente vê às vezes muito distantes, mas eles são o mesmo mundo, precisam estar vinculados. Exatamente. Então é uma honra estar aqui. Acho que é muito legal essa troca que a gente tem, né? E, a odontologia, ela surgiu para mim de uma forma um pouco conturbada, que é aquela escolha nossa do ensino médio, né? Que a gente tem que escolher, parece que o resto da nossa vida, enquanto a gente tem uma fase adolescente, praticamente, né? Então, foi aquele momento da gente fazer, tinha o dia do profissional, que a gente fazia as idas até os profissionais, acompanhava o dia deles, e foi aí que eu comecei a me encantar pela odontologia. Tem a doutora Fernanda Sartori Parisi, né? Mãe de uma grande amiga minha, a Luísa. Eu acompanhei ela e ela é odontopediatra, especialista nas crianças, né? E ali eu vi a conciliação de amor, questão de atendimento, amor ao paciente, e foi assim que eu comecei a me encantar. Entrei efetivamente, então, para a odontologia em 2017, né, para o curso de odontologia da Univades, e era a terceira turma, então era um desafio a questão de um curso muito novo, tô cheia de dúvidas, a questão de, vai ter clínica nova, não vai ter. Então foi um processo também muito, muito diferente, questão de uma faculdade nova, mas ao mesmo tempo foi muito bom por ser tudo novo, então era tudo novinho em folha, né? Foi muito bom essa questão do início da faculdade. E desde então, assim, aproveitei muito a parte de pesquisa, a parte de projetos de extensão. Eu sempre brinco que eu aproveitei a faculdade como um todo, que era tudo que ela tinha a oferecer. Exatamente. É importante nessa construção. Exato, porque até para a questão de tu justamente não ver a odontologia só como a boca do paciente. Tem todo o ser humano atrás, né, que mora numa casa, que mora num bairro, que mora numa cidade, e tudo isso se vincula de alguma forma, né? Todo. Exatamente. Como foi o início da tua carreira, efetivamente, e quais os maiores desafios? Certo, eu brinco que assim como teve aquele processo inicial conturbado para tu escolher a tua profissão do ensino médio para a faculdade para o mercado de trabalho também é outro momento, né, de tu estar mais difícil, exatamente, porque tu não tem o paraquedas, parece aquela coisa de tal, o que vai ser o depois, né, a gente não tem essa certeza. Então, eu sempre tentei planejar o máximo possível da minha carreira. Então, ao final da minha faculdade, eu já estava começando a estudar para o processo de residência, que é uma residência multiprofissional que tem opção para dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, tem um leque de multiprofissões, né? Que a gente vai em hospital, daí fazer odontologia hospitalar, né? No sentido de estar num ambiente que não era consultório, não era ambulatorial. Então, eu tinha muito aquela visão do paciente de modo geral e médico, principalmente, né? A questão de ver parte cardíaca, cardiopulmonar, parte de alergias, tudo junto. E a gente trabalhava tanto em UTI, maternidade, ala de internação, então era muito variado o tipo de atendimentos que a gente tinha. A única questão foi a parte de colocar a mão, porque quando a gente é formado, a gente quer aquilo lá de colocar a mão, de atender. E como a gente tinha um hospitalar, a gente não tinha tanto os procedimentos em si de odontologia. A gente tinha algumas horas em ambulatorial, que daí era posto de saúde que a gente atendia, né? Mas não era muito tempo. Então comecei a sentir aquela pressão de, meu Deus, eu não estou atuando como dentista, como deveria ser, né? A minha irmã fez diagnosticada com lúpus naquele período, né? Então tava uma questão de saúde na minha família muito importante. Pensei, não, eu preciso exercer a minha profissão. E voltei então para Lajeado, após um ano, né? Não cheguei a finalizar a minha residência de multiprofissional. Precisei ir para clínicas para procurar efetivamente como dentista um trabalho, né? E é extremamente impessoal o mercado de trabalho odontológico, né? Ele é
tu vai alguns dias numa clínica, alguns dias em outro, e com isso tu vai ganhando diárias. Então, ali eu já comecei a pensar, meu Deus, mas será que vai dar certo? E eu comecei a dar as especializações, efetivamente, né? Comecei a de ortodontia e a de harmonização juntas, as duas ao mesmo tempo. Aquela coisa que tu tava começando a sentir de, será que eu fiz a escolha certa? Eu já começou a me motivar, questão de estudos, né? A Paula, quando te apresentou também, comentou que hoje tu tá fazendo uma pós de gestão, né? Exato. E em que momento tu entendeu que, além do cuidado com o paciente, também, digamos, o dentista tem que se preocupar com gestão, com aspectos legais e éticos da profissão, assim, mas também ter esse olhar não só clínico, eu diria, Perfeito. sabe? A gestão caiu como um paraquedas pra mim, assim, foi uma coisa que eu não tava prevendo, tanto que é engraçado pensar que na faculdade, se o professor perguntasse, quantos aqui pensam em abrir clínica ou consultório? Eu era uma das únicas que não levantava a mão, porque eu disse, não, eu não vou trabalhar em posto de saúde, vou trabalhar em outro cargo, mas eu não vou exercer, eu vou fazer no consultório, porque eu não me via. Justamente pelos meus pais serem empresários, eu via as dificuldades. Então eu pensava, não, eu não quero isso pra mim. E ok, eu tinha esse pensamento, até que então, pós um ano fazendo atendimento em clínicas, né, eu estava trabalhando em 5 clínicas naquele momento. Apareceu um espaço lindo, maravilhoso, montado, e estavam vendendo aquele ponto, né? E eu falei pra minha mãe, maravilhoso, mas nesse momento eu não poderei. E tudo se casou, toda a negociação, assim, se fluiu de um jeito que eu acredito muito que as coisas, elas são predestinadas, sabe? Então, aquilo pra mim foi um grande sinal. Exato. Só que, ao mesmo tempo, o que eu era dentista técnica, eu me tornei empresária da noite pro dia. E eu tinha o aluguel do mês seguinte já pra pagar. Então, ali começou os desafios, que eu via tudo que eu não tinha pra estar exercendo desse cargo, né? Então, foi aí que eu senti a necessidade de estar me aperfeiçoando, né? Questão de tendo uma pós-graduação de gestão. E porque tem um mundo por trás disso, né? Que é a questão de contabilidade, marketing, gestão de pessoas, a parte do direito muito forte, questão de contratos, TCL, de autorização de imagem. Um mundo que eu olhei e disse, meu Deus, aonde que eu consigo isso? Mas eu ia dizer, eu acho que o caminho sempre é buscar informações, né? Exato. Tá buscando através da pós-gestão, buscar uma assessoria, buscar uma orientação, mas assim, eu acho que o se lançar no mercado, nem ter um negócio próprio, ele é desafiador, né? E tu tem que estar respaldado, tipo, nas diferentes linhas, né? Técnica, jurídica, né? Enfim, contabilidade, entende? Mas não é uma coisa simples e que exige realmente, né, um olhar atento, eu diria, para essa questão. Exatamente, exatamente. E até nesse empreender agora, né, se fala muito sobre a experiência do paciente, né? E que vai muito além do tratamento em si. Na sua visão, quais cuidados fazem a diferença para que o paciente se sinta bem acolhido no consultório? Eu acredito que principalmente, eu sempre falo, eu brinco com a questão de humanização do atendimento, né? Eu brinco, mas nós somos humanos, sempre vai ser, o atendimento sempre vai ser humanizado. Parece que aquela coisa óbvia precisa ser dito, sabe? Porque se tornou tão robótico e tão, assim, atendimento em série e atolar a agenda. E eu brinco que hoje a minha agenda tá cheia, graças a Deus, mas ao mesmo tempo respeitando os limites, questão de tempo, de atendimento bom, de ouvir efetivamente o paciente, né? Porque eu acho que é isso, o paciente quando ele quer um atendimento que seja bom, que seja atencioso, ele precisa ser ouvido, ele precisa sentar na minha frente e eu realmente estar ouvindo ele, trazendo tudo, porque às vezes o paciente me traz uma demanda odontológica, mas por trás disso tem diversas questões de saúde mental, de saúde física, de tudo. Então eu preciso estar muito atenta à fala dele, né? E eu acho que o fato dele ser ouvido, de estar num ambiente leve, e tem muita aquela questão do dentista. A primeira coisa que às vezes os pacientes me falam é, eu odeio dentista. Quando eu me olho assim, eu falo, tudo bem, não vou levar pro lado pessoal. Mas nós vamos fazer acontecer aqui. Essa leveza é muito importante, né? Exato. Porque é sobre o ponto de vista jurídico, então, o paciente que ele é acolhido, que ele sente que está sendo ouvido, ele também é um paciente que é menos litigante, ou seja, que não ingressa com ações judiciais, que não tem tantas reclamações daquele profissional, né? Então, de certa forma, o cuidado, ele também é uma forma de prevenção, de conflitos, enfim, dessa dificuldade também, né? Claro, claro. Eu acho que essa questão do vínculo é extremamente importante, assim, não só para a questão dele gostar do serviço, tá te indicando, mas também para ter uma relação de confiança, sabe? Inicial,
questão de avaliação, eu tô só conhecendo o cenário. A partir daí a gente começa a criar a questão de contratos e de acordos, e a partir daí que a gente começa a criar a confiança, porque assim a gente tem, ele se sente tranquilo porque ele tem um documento que apoia ele, eu também tenho um documento que está ali afirmando tudo que eu vou fazer, tudo que a gente não vai fazer, quais são as consequências daquele procedimento, o que pode não acontecer, tudo está documentado. Você fala, né, o documento ele não protege só o profissional, protege as duas partes, porque tá ali disposto todas as hipóteses que talvez venham a acontecer aí. Essa relação tá documentada. Com certeza, porque às vezes a gente, por memória, a gente nunca vai lembrar de todos os detalhes que a gente conversou naquela conversa bem inicial, né? Então, a gente puxar aquele documento é um alívio para todos os lados. Eu acho que essa questão de confiança, ela tá muito vinculada a essa transparência, né? Entende, né? No documental, enfim, mesmo na explicação, assim. E principalmente, tipo, tu trabalha com duas áreas que são muito vinculadas, digamos, à questão de estética, né? A harmonização. Exato. Então, que a expectativa com aquele resultado, né? Final daquele procedimento, ela é alta, né? Exato. E hoje em dia a gente sabe que muitos pacientes vêm para o consultório já com uma expectativa formada. Ou porque ele viu uma imagem na rede social, ou porque ele tem um caso de algum possível vizinho, entende? Que, né, não, eu quero aquele resultado ali, entendeu, né? E aí, nesse sentido, eu queria compreender contigo muito também, isso perpassa essa questão documental, mesmo que tu falou assim, mas como conseguir equilibrar o que é idealizado pelo paciente, o que é possível naquele caso concreto, sabe? Exato. Eu acho que a questão principalmente o marketing, ele entra muito, muito numa área sombria, né, da questão de saúde, porque a gente tem que cuidar muito com a questão de panfletagem e com grandes promessas, né, porque eu acho que é muito importante sempre deixar muito claro para o paciente que a gente está falando de biologia. É uma coisa que para cada paciente pode mudar. Seja a questão de como o corpo dele responde, seja como aquele produto vai interagir com o corpo dele. Então, isso é importante sempre estar enfático desde o início. Porque no momento que uma paciente me traz uma foto de um caso que eu fiz, que achou muito legal, eu disse, não, ótimo, eu entendo o que tu traz, mas pra ti, a gente teria que fazer desse jeito, levando em consideração esse caso. E o fato de ter documentos com isso, que nem os exames e tudo mais, é muito, muito importante, porque tu tá vendo que tem essa situação, é por causa disso. Eles entendem. Então, o desejo, a questão, quando ele me traz eu quero alcançar isso, eu digo, ótimo, podemos usar isso de inspiração, de um modo para eu entender o que você está desejando, mas ao mesmo tempo não vai ser aqui que a gente vai chegar, porque não é você. Eu ia dizer, é um momento mesmo, na verdade, em que tu faz um alinhamento de expectativa. Exatamente. De que ele tá buscando, entende? E o que é possível, por exemplo, Exato. no caso, né? Porque hoje eu conto com muitas tecnologias justamente para isso, para que é câmera intraoral para tirar foto a cada atendimento, é scanner pra gente estar fazendo, por exemplo, o paciente que faz tratamento com alinhador, cada mês eu escaneio para justamente ver a progressão, tá vendo? Foi para isso que a gente usou o alinhador, para essa movimentação. Porque não é para exatamente chegar, porque eu queria meu dente desse jeito, e no final eu não cheguei, mas percebe que nesse mês tu não usou tanto o alinhador como deveria, então por isso que a gente teve uma regressão. Tem tudo uma explicação e alinhando nesse meio termo, porque é muito mais difícil a gente comparar 2 anos, por exemplo, que é um tratamento, digamos, de aparelho, né? Inicial assim, final assim. Mas não mudou tanto. Mas vamos ver o durante, que foi o que a gente estava conversando durante todo o período. Quando a gente tem essa conversa clara, é muito tranquilo. Eles mesmos falam, doutora, é que eu não usei tal, como deveria, né? Não, mas vamos continuar e a gente consegue chegar lá. Então, é muito tranquilo, é leve. Mas desde que a gente realmente faça esses registros, sabe? Porque, de novo, não é para provar um contra o outro, ter registro, é justamente para facilitar a comunicação. Então, com certeza. E mesmo assim, mesmo tu tendo todos esses cuidados, ou enfim, né, ou com toda a técnica, pode acontecer, né, e geralmente acontece sim, igual de tu ter um paciente que não tá totalmente satisfeito com aquele tratamento, né? Como que tu entende que seria adequado lidar nessas situações? Ou como é que tu lida na tua clínica, assim, sabe? Mas com essa questão dessa satisfação, digamos, com o paciente, sabe? Eu acho que o importante é tentar entender desde o início, questão de puxar realmente o que foi conversado de início, puxar os registros, né? Pra estar alinhando a questão qual que era a expectativa deles, de repente, onde que foi que aconteceu essa insatisfação? Se foi a expectativa que não foi alcançada, se foi o processo, de repente, o atendimento que não foi o que ele gostou. Tentar entender onde que tá o erro, onde que foi diagnosticado. Foi aqui que a gente não teve uma melhora, não foi como a gente desejaria, né? Ali a gente trabalha e mostra pra ele que a gente realmente está preocupado em melhorar esse ponto. Porque eu acho que, às vezes, o paciente não é
insatisfação com o resultado. Às vezes é só como foi feito o processo em si, sabe? Então, eu acho que, de qualquer forma, o paciente está insatisfeito, vamos tentar entender a situação e o que puder remediar, a gente vai remediar. Tá, como a gente comentou, tu não teve nenhum problema até agora que foi além de resolução ali na clínica mesmo, né? Perfeito. Mas grande parte dos dentistas tem essa preocupação com processos éticos, processos judiciais, porque, querendo ou não, tem aumentado o número de ações contra profissionais da saúde, né? O que, além do que a gente já conversou, o que tu acredita que ajuda o profissional a trabalhar com mais tranquilidade e segurança? Eu acredito que seja protocolo. Assim, a questão de tu, por mais que cada paciente seja um tratamento personalizado, seja um tratamento único, mas a parte organizacional do meu atendimento é sempre a mesma. É a questão de entrar na clínica, o cadastro com o prontuário do paciente sempre atualizado, de dados pessoais mesmo, né? O atendimento, perguntas de anamnese, ela é sempre a mesma para justamente a gente não fugir de nenhuma pergunta muito importante. E a partir daí a gente cria daí questão de contratos, TCLE, autorização de imagem, prontuário, cada atendimento. Isso é uma coisa que é muito importante, porque quando a gente vai aumentando o número de pacientes, a gente vai às vezes perdendo tempo, não tem mais tempo na nossa agenda e acabar Tu peca, né? a gente peca na questão de preenchimento de prontuário, né? E não se deve, porque eu acho que é justamente ali que a gente tem que se atentar para preencher qualquer acordo que se faça, qualquer intercorrência que pode ter tido no procedimento, tudo tem que ser anotado, né? Orientação dada, né? Exato, questão de medicação que foi passada, por mais que tenha ali no receituário, escreva como que tu explicou, por que tem que passar, porque qualquer mudança que tu fez ali na tua orientação tem que estar registrado. Em alguma semana é mais conturbada, deixamos de fazer. Não, tem E aí voltar depois é muito difícil, então tem que sempre Com falar. certeza. E a gente também, na experiência, vê que o profissional ele ganha segurança no momento que ele alia a técnica com esse cuidado, essa prevenção, né? Através, então, da documentação, que nem tu falou, uma comunicação clara e o fortalecimento dessa relação entre o paciente e o profissional. Acho que isso é o essencial, né? Eu ia dizer, e cada procedimento vai ter as suas particularidades, né? Como cada profissional também tem, por exemplo, a Larissa vai orientar X cuidados no pós-operatório, entende? Outro profissional já entende que não sei, que precisa de um repouso maior, ou enfim, assim. Então, o que a gente nota muitas vezes é que, talvez pega um TCLE, um contrato mesmo da internet e aplica. Então, mas ele não é adaptado à tua realidade, digamos, à tua prestação de cuidado, ao tipo de cuidado, ao tipo de paciente que tu atende, entende? Exato. Então, essas questões, assim, elas têm que ser analisadas, entende? Eu tenho uma política de agendamento de consulta ou não, entende? Como é que vai ser o cancelamento, né? Quanto mais aquele paciente tiver esclarecido sobre quais são as regras daquele atendimento, entende? O que está envolvido, né? Menor a chance, digamos, de tu ter um problema depois, de tu ter um conflito, né? Então... Eu acho que é muito importante, assim, a questão de tu ter uma rotina de documentação, de protocolos, e ao mesmo tempo tu também poder adaptar essa rotina à tua realidade. Por exemplo, a questão hoje tem muito questão digital, né? Hoje a gente tem muito papel, mas ao mesmo tempo tem muito arquivo morto. Então a gente hoje tá pensando em fazer essa transição pro digital, mas ao mesmo tempo também tem que ter muito respaldo. Armazenar tudo isso. É outro problema que a gente tem, né? O armazenamento cada vez mais limitado. Então, tudo isso a gente tem que estar pensando para que viabilize uma mudança de protocolo. Mas eu acho que é importante para justamente ser feito e bem executado, né? Porque é uma questão que a gente tem que estar toda hora se desafiando e lembrando, fiscalizando. Mas esse paciente está em dia. Não, esse aqui faltou tal informação. Então, já chama que a gente precisa ter. Porque talvez seja exatamente esse paciente que tu vai precisar daquela documentação em momento. Um pouco agora sobre a questão de publicidade, tá? Tanto na odontologia, como na área médica, como em outras profissões, né? A questão da publicidade, ela tem diversas regras, né? Como que tu enxerga esses limites éticos impostos pela publicidade e como que tu, digamos, aplica isso, né, na divulgação do teu trabalho, sabe? Sim, tu sabe que a questão do... Eu brinco com a nossa empresa de marketing, né, que nos auxilia. Eu digo... Gente, não quero panfletagem, não quero divulgação de valores, porque a gente tem regras claras e com a questão ética com o CRO, né? Que ao mesmo tempo eles mudam, de pouco tempo mudam bastante, então a gente tem que estar se atualizando, resoluções, tudo que vão alterando, mas de modo geral, assim, eu acho que a gente sempre tenta procurar a questão de não fazer propagandas que sejam prometendo grandes milagres ou colocando aquilo como taxativo de você garantindo resultados, né? É muito focando na questão de informação, principalmente de questões da saúde bucal e questão de... Até ontem estava conversando sobre isso, questão de antes e depois, né? Vamos postar antes e depois, porque
é um desafio para nós, né? Dizer, olha, na minha área, principalmente a harmonização, a parte do alinhamento do sorriso, né, do aparelho também é importante, a gente vê os antes e depois, mas deixar sempre muito claro que depende de cada paciente, cada resultado individual. Eu acho que esse é o grande desafio, manter a boa ética para tudo, tanto em atendimento quanto em redes sociais, né? Falando da não mercantilização da profissão. Exatamente, eu acho que esse que é o caminho, assim. Tem várias questões na publicidade, né? Uma que ela é uma das questões mais, digamos assim, fiscalizadas hoje pelos conselhos de classe, então estão atentos. Então, tu tem que conseguir, né, digamos, conciliar aquela máxima de que quem não é visto não é lembrado. Eu tenho que estar nas redes sociais, mas com as normas, digamos, do código de ética, né? Ou pelo menos ciente de quais implicações podem ocorrer se eu não respeitar, né? Por exemplo, tipo, a imagem de paciente que tu falou. Se eu tenho um termo de consentimento, eu, digamos, tem que ele autorize o uso da imagem, ele não tem como me demandar civilmente pedindo uma indenização. Mas, sobre o ponto de vista do código de ética e quem sim, tu pode ser demandado. Sim. Porque o código veda, tipo, a exibição do uso isso aqui é identificado. Isso não seria isso que vai te proteger, né? Te eximiria. A questão, por exemplo, de promessa de resultado é outra coisa. Não só porque o código de ética veda, né? Mas a gente tem lá no código de ética do consumidor, digamos assim, que a propaganda veicula. Então, se eu tô só prometendo resultados ótimos nas minhas redes sociais, eu tô me vinculando àquela obrigação de resultados. Sim. Então, eu mudo, digamos assim, do ponto de vista jurídico, de ser uma obrigação de meio, entende? Em que a minha obrigação seria adotar a melhor prática, né? A melhor clínica, digamos, daquele paciente para atingir aquele resultado, Sim, sabe? Entendi. Então, assim, a tua própria propaganda, ela pode mudar a forma como o teu, digamos assim, a tua prestação de serviço vai ser olhada no judiciário, sabe? A questão da linguagem, né? Isso. É muito... É óbvio que tu não vai colocar na tua rede social se é um resultado que deu errado, sabe? Sim, claro. Mas justamente ele tem que conseguir comparar de que, tipo, um paciente teve um resultado assim, o outro assim, então não é só aquele resultado, tipo, né, maravilhoso, entendeu? Exatamente, eu acho que essa questão e justamente entra a questão de fazer com calma, inclusive essa parte, esse lado fora do atendimento, né, ele demanda tanta atenção quanto, inclusive mais, na verdade, né, e uma coisa que eu aprendi na marra, de que eu tenho que fechar minha agenda pra lidar com essas... tempo pra pensar. Exato. Eu só assegurar, né? Não, é o marketing que vai fazer. Mas a gente vai fazer isso aqui, não precisa me preocupar. Ou contabilidade mesmo. Nossa, aqui eu tenho um consultório de antiguidade, tudo certo. Não, tu precisa estar sempre a par, porque não tem coisas que só tu pode repassar pro teu escritório de contabilidade, que tu tem que saber para eles justamente terem esse conhecimento. Então, o teu tem o conhecimento técnico, então. Exato, tem que repassar. E isso é para todos os teus parceiros, né? Então, de tantos cuidados e responsabilidades que fazem parte da odontologia hoje, como você enxerga o futuro da profissão e da sua profissão também? Olha, sabe que a odontologia brasileira é a melhor do mundo, né? Eu sempre falo essa questão de que é uma odontologia muito boa tecnicamente. Eu acho que ela é gigante em questão de tecnologia, tá só amplificando. E eu acho que a gente só tem que ser muito focado em manter essa boa odontologia, essa qualidade de técnica. E uma área linda, eu acho que ela tem muito a crescer, tá cada vez crescendo mais. Por isso que eu brinco, eu não é à toa que eu amo odontologia, eu amo muito ser dentista. Só que tem seus desafios. Eu acho que é justamente por isso, assim, é uma classe que também acho que tem que ser mais unida, que tem que estar se abraçando e se respeitando entre os colegas, né? Mas é um processo. Eu acho que tudo isso a gente vai, assim como conforme a classe vai crescendo, a gente também vai se fortificando. Esses dentistas que estão chegando têm um potencial gigantesco. E eu acho que é justamente isso. É uma geração que vem com a informação já desde berço, né? Com a tecnologia desde berço. Então tem um potencial gigantesco para crescimento. E que conselho tu daria, então, para esses jovens dentistas que estão iniciando a sua carreira? Como uma boa dentista, eu vou falar, estudem. Desde dentista, adoro estudar, né? Nunca vi. Mas é importante ter esses passos antes, estar se preparando, estar se protegendo e estar sempre atualizado. A questão de regras éticas, questão judicial, questão... Tudo. Quanto mais tu poder ter informação, tu vai estar à frente. Acho que é bem importante. Caminhando pro final, tá? Eu queria te propor um ping-pong. Perguntas curtas e respostas rápidas. O que mais te orgulha na tua profissão? Eu acho que é a trajetória que eu construí até agora. Às vezes a gente só tá pensando no futuro. Eu quero ter uma clínica maior, eu quero ter uma equipe maior, eu quero ter... Mas olhando para hoje, o que eu tenho, nossa, é gigante, sabe? Porque lembrando, agora a gente conversando, eu lembro daquela Larissa que saiu da faculdade e pensou, meu Deus, será que eu não escolhi errado? Aquelas dúvidas.
E olhando pra hoje, assim, com uma certeza de que tá maravilhoso. Orgulho da pessoa que tu se tornou, da profissional, e quanto tu evoluiu nesse caminho. A trajetória até hoje, eu acho que é o que eu mais me orgulho. Um erro comum que as pessoas cometem com a sua saúde bucal. Fio dental. Esse eu vou ter sempre na ponta da língua. Que eu brinco que o pobre do fio dental é o inimigo de todos. O esquecido. O esquecido. Se o fio dental fosse inserido desde criança para todo mundo, meu Deus, as taxas iam lá para baixo. Qual o procedimento que tu mais gosta de realizar? Limpeza. Juro. Eu brinquei ontem com o paciente. Eu disse, nossa, esse primeiro atendimento, essa limpeza, eu senti que tá começando a saúde do paciente, sabe? Porque geralmente começa por ali, né? Exato. E a última, se tu tivesse que resumir a odontologia em uma palavra, qual seria? Desfunda. Desafio. Eu acho que desafio é a palavra, assim, porque cada dia nunca vai ter. Vou sair tudo sobre odontologia. Nunca vai ter. Gostaria de agradecer por tu ter topado, vir aqui compartilhar das experiências e essas reflexões com a gente hoje. Eu te agradeço. Agora eu deixo um espaço se tu quiser deixar uma palavra. Perfeito. Perfeito. Compartilhar mais. Agradeço muito, Gurias, pelo convite. Eu acho que é muito bom estar em outros ambientes, assim, estar conversando. Eu acho que quando a gente fala sobre uma coisa que a gente ama é muito fácil. Por isso que eu brinquei que eu ia improvisar, né? Porque é uma coisa que eu falo com amor e com leveza, porque é muito fácil a gente estar falando do que a gente ama, né? E trocando essas informações é tão potente. Eu brinco que cada paciente eu aprendo uma coisa nova. Que eles me trazem uma função que eu não sabia, me trazem uma informação que eu não sabia, às vezes até por previsão do tempo, porque eu sou inimiga da previsão do tempo, eu nunca olho. Daí eles me trazem, não sabia que ia chover amanhã. Então, essa troca, assim, de conversa, comunicação, acho que é tão importante. E é muito bom. Muito obrigada pelo convite. E para quem nos ouviu até aqui, não esqueça de nos acompanhar nos próximos episódios do podcast Entre Vidas e Protocolos.